A vida é dura. Não se engane. O mundo não está esperando para te abraçar ou te dar uma mão. Ele está ali, pronto para te derrubar, para explorar cada fraqueza que você tem. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer por si mesmo. É você contra o mundo. E muitas vezes é você contra a sua própria mente. Nós crescemos ouvindo que precisamos ser fortes, mas a verdade é que poucos nos ensinam como construir essa força. O mundo é um competidor implacável. E se você não estiver preparado, ele vai te engolir. Ele vai te mostrar que não existe conto de fadas, que as coisas não são fáceis. E é aí que a maioria das pessoas desiste, porque elas não querem enfrentar essa dureza. Elas preferem a ilusão de um caminho fácil que simplesmente não existe. Para começar a mudar isso, você precisa fazer uma coisa fundamental: parar de se ouvir. Sim, parar de ouvir aquela voz na sua cabeça que te diz para desistir, que te dá desculpas, que te conforta na mediocridade. E junto com isso, você precisa cortar as distrações. As redes sociais, os podcasts que não agregam, as conversas fiadas. Tudo isso é ruído. É barulho que impede você de entrar no seu próprio laboratório mental. Aquele lugar onde o verdadeiro conhecimento é adquirido, onde você processa suas experiências e aprende com elas. Se você não se conhece, como vai saber o que te derruba? Como vai se defender dos golpes do mundo? É preciso um mergulho profundo no autoconhecimento. Isso significa confrontar os traumas, as vergonhas passadas, tudo aquilo que você tentou esconder de si mesmo e dos outros. É desconfortável, eu sei. É como abrir uma ferida antiga, mas é o único jeito de curá-la de verdade, de se tornar inabalável. A vergonha, por exemplo, é um dos maiores obstáculos mentais que existem. Ela te paralisa, te impede de agir, de tentar algo novo, de se expor. A vergonha não é sua amiga. Ela é uma corrente que te prende ao passado, te impede de evoluir. Você precisa olhar para ela de frente, entender de onde ela vem e então enfrentá-la. Superar a vergonha não é esquecê-la, é aceitar que ela faz parte da sua história, mas que não define quem você é hoje. É um processo contínuo de autoconhecimento, de desvendar cada camada da sua personalidade, das suas crenças, dos seus medos. Muitas pessoas me perguntam como resolver problemas complexos. E a resposta é sempre a mesma. Comece pelos problemas pessoais. Antes de querer consertar o mundo, conserte a si mesmo. Olhe para dentro. O que te incomoda? O que te impede de avançar? Quais são as suas fraquezas? A busca constante pelo autoconhecimento não é um luxo. É uma necessidade para quem quer sobreviver e prosperar nesse mundo. É uma jornada sem fim, onde cada descoberta te torna um pouco mais forte, um pouco mais preparado para o que vier. É através dessa introspecção que você começa a construir a base sólida que o mundo não vai conseguir balançar. É a sua armadura, é o seu escudo e é o seu maior poder. É por isso que eu falo sobre o sofrimento escolhido. A vida vai te dar sofrimento, isso é um fato. Vai ser o sofrimento não escolhido, aquele que você não pediu, que chega sem aviso e te atinge em cheio. Pode ser a perda de alguém, uma doença, um fracasso, essa sobrecarga mental. Você começa um projeto com toda a energia, mas aí a vida acontece. O trabalho aperta, surge um problema familiar, você se sente cansado e, de repente, aquela tarefa que exigia disciplina parece impossível. Sua mente já está tão cheia que não consegue processar mais um item na lista. O disjuntor da disciplina simplesmente desarma, porque não há mais capacidade. É por isso que é tão importante organizar o nosso cérebro. Eu chamo isso de criar zonas mentais. Imagine que você tem diferentes compartimentos na sua mente para diferentes aspectos da sua vida. Um compartimento para o trabalho, outro para a família, outro para o seu desenvolvimento pessoal, outro para as suas preocupações e assim por diante. Quando você consegue compartimentar esses pensamentos, você libera espaço.
você consegue focar em uma coisa de cada vez, sem que todas as outras coisas estejam gritando por atenção ao mesmo tempo. Essa organização mental é o que permite que a disciplina floresça. Quando sua mente está organizada, você sabe exatamente onde cada pensamento pertence. Você não se sente sobrecarregado por uma montanha de tarefas e preocupações que parecem todas urgentes. Você consegue priorizar, consegue focar e consegue aplicar a disciplina necessária para cada área da sua vida, uma de cada vez. Sem essa organização, a disciplina se torna uma batalha constante contra o caos interno, e é uma batalha que a mente sobrecarregada raramente ganha. A clareza mental é o terreno fértil onde a disciplina pode realmente prosperar e se tornar uma força inabalável na sua vida. A razão principal pela qual as pessoas desistem da disciplina não é uma falha de caráter ou falta de vontade. É, na maioria das vezes, porque suas mentes estão desorganizadas e sobrecarregadas. Elas tentam forçar a disciplina em um sistema que já está em colapso. É como tentar encher um copo que já está transbordando. Antes de adicionar mais, você precisa esvaziar ou, no mínimo, organizar o que já está lá. É fundamental aprender a compartimentar e organizar pensamentos e responsabilidades. Imagine sua mente como uma grande garagem. Se ela estiver cheia de caixas jogadas por todo lado, com ferramentas misturadas a roupas velhas e documentos importantes, você nunca encontrará o que precisa. Mas se você tiver prateleiras, gavetas e tudo estiver etiquetado e no seu devido lugar, a garagem se torna um espaço funcional e eficiente. A mesma lógica se aplica à sua mente. Uma ferramenta poderosa para conseguir essa organização e renovar sua garagem mental é a meditação. Não é sobre esvaziar a mente, mas sim sobre observar os pensamentos que surgem, reconhecê-los e então, gentilmente deixá-los ir ou categorizá-los. A meditação regular é como fazer uma limpeza diária na sua garagem mental, garantindo que o acúmulo não vire um caos. Ela te ajuda a criar espaço, a ver com clareza o que realmente importa e a descartar o que não serve. Essa preparação mental diária é essencial para enfrentar o mundo. Não saia de casa sem sua armadura mental. Isso significa que você precisa ter clareza sobre seus objetivos, suas prioridades e sobre quem você é. Quando sua mente está organizada, você não é facilmente abalado pelas distrações, pelas críticas ou pelos obstáculos inesperados. Você tem um centro, uma base sólida. A verdade é o ponto de partida para tudo. Você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Onde você está? O que você realmente quer? Quais são seus medos, suas inseguranças, suas desculpas? A verdade pode ser desconfortável, mas é a única base sólida sobre a qual você pode construir algo duradouro. E essa descoberta do verdadeiro eu acontece muitas vezes na zona de desconforto. É fácil falar de resiliência e força enquanto você está confortável no seu sofá, lendo livros de autoajuda ou assistindo vídeos motivacionais. Mas a força e a resiliência não nascem no conforto. Elas nascem quando você se coloca em situações que te desafiam, que te esticam, que te fazem questionar seus limites. É no frio, na dor, no cansaço, na dificuldade, na falha, que você encontra quem você realmente é. A busca por força e resiliência em ambientes confortáveis é uma ilusão. Você pode se sentir bem, pode se sentir capaz, mas essa é uma capacidade testada apenas em condições ideais. A verdadeira força nasce quando você se expõe ao desconforto, quando você escolhe enfrentar o que é difícil, quando você se recusa a fugir do que te assusta. É lá, nesse ambiente de desafio e incerteza, que você se descobre, se reconstrói e se fortalece de verdade. A vida não vai te dar conforto, ela vai te dar desafios. E sua capacidade de superá-los depende da resiliência que você construiu ao abraçar o desconforto. Essa é a jornada profissional. A questão não é se vai acontecer,
é quando. E quando acontecer, se você não estiver preparado, ele vai te esmagar. A única maneira de se preparar para esse sofrimento inevitável é praticar o sofrimento escolhido. O que é isso? É você se colocar em situações desconfortáveis, por vontade própria. É acordar cedo quando você não quer. É treinar quando seu corpo dói. É estudar quando sua mente pede para descansar. É dizer não para o prazer imediato em busca de um ganho maior a longo prazo. É construir essa força interior, essa resiliência, essa capacidade de aguentar o tranco, de forma proativa. Quando você escolhe sofrer um pouco todo dia, você está treinando sua mente e seu corpo para desconstruir as situações difíceis. Você está construindo calos mentais. Assim, quando o sofrimento não escolhido chegar, você não vai entrar em pânico. Você não vai se desmoronar. Você vai ter as ferramentas internas para lidar com aquilo, para processar a dor, para encontrar um caminho através dela. Traumas e devastações são parte da vida. Eles são inevitáveis. A questão não é evitar que eles aconteçam, porque isso é impossível. A questão é como você reage a eles. Eles não podem se tornar barreiras intransponíveis. Não podem ser desculpas para você parar de viver, para você se vitimizar. Não importa o quão forte o golpe seja, você precisa ter a capacidade de se levantar, de se recompor, de seguir em frente. A vida é muito curta para ficar remoendo o que passou. A gente precisa ter a capacidade de superar rapidamente os obstáculos. Cair faz parte, mas ficar caído é uma escolha. E essa escolha, muitas vezes, é alimentada pela falta de preparo mental, pela falta de uma base sólida que te permita absorver o impacto e se reerguer. Eu gosto de pensar nisso como uma autópsia em vida. Muitas pessoas estão vivas, mas estão morrendo por dentro. Estão vivendo uma vida sem propósito, sem paixão, sem direção. Elas se sentem vazias, perdidas. E para mudar isso, é preciso fazer uma autópsia em si mesmo. É preciso ir fundo e entender por que você está morrendo enquanto vive. Quais são as crenças limitantes? Quais são os medos que te prendem? Quais são as feridas não curadas? Essa redescoberta de si mesmo é fundamental. É um processo de despir-se de tudo aquilo que a sociedade te impôs, de tudo aquilo que você aprendeu que deveria ser, e encontrar quem você realmente é. É tirar as camadas de expectativas alheias e descobrir sua essência. É como renascer, mas com a sabedoria e as cicatrizes do que você já viveu. Quando você faz essa autópsia em vida, você começa a entender o que realmente importa para você, o que te move, o que te dá propósito. E é a partir daí que você começa a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde o sofrimento, tanto o escolhido quanto o não escolhido, se torna uma ferramenta para o seu crescimento e não um motivo para a sua derrota. É um processo contínuo de autoconhecimento e de fortalecimento que te prepara para qualquer coisa que a vida possa lançar no seu caminho. É nesse processo, nessa autópsia em vida, que você começa a transformar todo o conhecimento que adquiriu com as experiências ruins em uma vantagem pessoal. Aquilo que te derrubou, aquilo que te machucou, aquilo que te fez duvidar de si mesmo, pode ser a sua maior força. Não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sim sobre ressignificar. É entender que cada cicatriz é uma lição, cada queda é uma oportunidade para aprender a levantar de um jeito diferente. Você pega a dor, o trauma, a vergonha e usa isso como combustível. Transforma o veneno em remédio. Para fazer isso, é preciso ter um propósito. Um propósito que te tire da cama todos os dias, que te faça querer dar o seu melhor, mesmo quando você não sente vontade. Sem um propósito claro, sem algo maior que te mova, é muito fácil se perder, se acomodar, aceitar uma vida medíocre. A gente precisa de uma razão forte para ter bom desempenho, para se dedicar, para ir além do que é esperado.
Não pode ser só pelo dinheiro, não pode ser só pela aprovação dos outros. Tem que ser algo que venha de dentro, que ressoe com quem você realmente é. E não estou falando de propósitos externos, como correr uma maratona, terminar uma faculdade ou conseguir um emprego dos sonhos. Esses são resultados, são metas. O propósito que eu me refiro é algo mais profundo. É a busca por ser a melhor versão de si mesmo, por aperfeiçoar suas habilidades, por contribuir de alguma forma para o mundo. Mesmo que não haja uma corrida para vencer, um diploma para conquistar ou um cargo para alcançar, você precisa ter alto desempenho. Precisa se esforçar, se dedicar, se superar. Por quê? Porque o propósito principal da sua vida é você mesmo. O aprimoramento de si mesmo é o maior propósito que você pode ter. É investir em quem você é, no seu caráter, na sua mente, no seu corpo, nas suas emoções. É se tornar uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais capaz. Quando você se torna melhor, tudo ao seu redor melhora. Seus relacionamentos, seu trabalho, sua saúde, tudo se eleva. Pense na história de David Goggins. Ele é um exemplo perfeito disso. Ele tinha um passado de medo, de abuso, de bullying, de obesidade mórbida. Ele poderia ter se vitimado, poderia ter usado tudo isso como desculpa para não fazer nada da vida. Mas ele fez o contrário. Ele usou cada dor, cada humilhação, cada momento de fraqueza como um tijolo para construir o Goggins. Ele criou uma identidade resiliente, uma persona que não aceita desculpas, que não desiste, que encontra força na adversidade. Ele não nasceu o Goggins, ele se tornou o Goggins. Ele construiu essa versão de si mesmo a partir do sofrimento, do desconforto, da superação constante. Ele entendeu que o que não te mata te fortalece. E ele abraçou essa ideia de corpo e alma. Ele olhou para o abismo do seu passado e decidiu que não seria mais refém dele. Ele decidiu que seria o arquiteto do seu próprio destino. Essa construção do Goggins que ele fez é o que todos nós podemos fazer. É olhar para as nossas próprias histórias, para os nossos próprios demônios, e decidir que vamos transformá-los em aliados. Não é fácil. É um processo doloroso, muitas vezes solitário. Mas é a única forma de encontrar a verdadeira liberdade, de viver uma vida com propósito e significado. É a única forma de realmente se levantar da cama todos os dias, com um fogo dentro de você, uma vontade inabalável de ser melhor do que você foi ontem. É entender que a vida é um constante campo de batalha, e você precisa estar preparado para lutar por si mesmo. Essa busca por se tornar a melhor versão de si mesmo, por construir esse Goggins interno, exige uma fome insaciável. Uma fome de crescimento, de aprendizado, de superação. Você precisa querer mais, sempre. Nunca se contentar com o suficiente, nunca se acomodar na zona de conforto. Essa fome é o motor que te impulsiona para frente, que te faz levantar quando você cai, que te empurra para ir além dos seus limites. Mas, e isso é crucial, essa fome precisa vir acompanhada de algo ainda mais importante: a humildade. A humildade é o tempero que evita que a sua fome se torne arrogância. É o freio que te impede de se achar melhor que os outros, de perder a perspectiva. É fácil quando você começa a se destacar, a superar desafios, a se sentir invencível, acabar olhando para os lados com certo desdém. Achar que as suas conquistas te colocam em um patamar diferente, superior. É aí que a humildade entra. Ela te lembra que, por mais alto que você chegue, sempre haverá algo para aprender, alguém para respeitar, e que a sua jornada é sua. Não te dá o direito de diminuir a jornada de ninguém. Pense na história de William Crawford. Ele era um zelador. Sim, um zelador. Alguém que para muitos talvez passasse despercebido. Alguém em uma função que não costuma atrair os holofotes. Mas William Crawford era um herói de guerra condecorado com a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos.
Ele demonstrou bravura extraordinária em combate, salvando a vida de seus companheiros sob fogo inimigo. No entanto, depois da guerra, ele não se gabou, não buscou fama ou fortuna. Ele simplesmente voltou para casa e assumiu um trabalho humilde, servindo sua comunidade de uma forma diferente, mas igualmente digna. Ele continuou a limpar, a organizar, a ajudar, sem nunca se vangloriar de suas glórias passadas. A história de Crawford é um testemunho poderoso da humildade treinada. Ele, um soldado que enfrentou o inferno e saiu vitorioso, que tinha todas as razões para se sentir superior, escolheu servir em um papel que muitos considerariam menor. Ele demonstra a capacidade de um verdadeiro herói de manter os pés no chão, de entender que o valor de uma pessoa não está no seu título ou nas suas conquistas visíveis, mas no seu caráter, na sua disposição de servir, de fazer o que precisa ser feito, independentemente do reconhecimento. Isso nos ensina uma lição vital. Nunca se considere superior aos outros. Não importa o quão longe você tenha chegado, o quão difícil tenha sido sua jornada, ou o quão impressionantes sejam suas realizações. Sempre haverá algo que você não sabe, alguém que pode te ensinar, uma perspectiva que você ainda não compreende. A humildade te permite aprender, te permite crescer, te permite permanecer conectado com a realidade. Ela te impede de cair na armadilha da vaidade, que é um dos maiores sabotadores do crescimento pessoal. É fundamental entender a perspectiva de quem está abaixo, de quem parece estar em uma posição menos privilegiada. Porque é exatamente nessas interações, nessas observações, que você encontra as maiores lições de vida. É onde você vê a resiliência em sua forma mais pura, a determinação em sua essência mais crua. A humildade não é fraqueza, é uma força, uma lente que te permite ver o mundo com mais clareza, com mais empatia e com uma capacidade muito maior de aprendizado contínuo. Ela é a base para a verdadeira sabedoria, para o crescimento que dura. Sem humildade, a sua fome de superação pode te levar a um caminho de isolamento e arrogância, onde você perde a capacidade de se conectar com os outros e, mais importante, de se conectar com a verdade sobre si mesmo. Manter essa fome, mas sempre com humildade, é o segredo para uma jornada de sucesso e significado duradouro. A humildade é essa base, mas existe outro pilar fundamental na nossa jornada de aprimoramento: a disciplina. Muitas pessoas falam sobre motivação, como se ela fosse a chave para tudo. Eu preciso de motivação para começar. Se eu estiver motivado, eu consigo. Mas a motivação é uma palavra, e palavras por si só não fazem nada. A motivação é como um fogo de palha. Ela acende rápido e apaga mais rápido ainda. Ela é inconsistente, volátil. Você não pode confiar nela para te levar onde você precisa ir, especialmente quando a estrada fica difícil. É aqui que entra a disciplina. Jocko Willink, um ex-Navy SEAL que entende muito sobre superar desafios, tem uma frase que resume isso perfeitamente. Disciplina precisa de motivação para o café da manhã. Isso significa que a disciplina não espera pela motivação. Ela a consome. Ela é a força motriz que te faz agir mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando a motivação está em falta. É a disciplina que te levanta da cama quando está frio e escuro. É a disciplina que te faz estudar quando você preferia assistir televisão. É a disciplina que te mantém na dieta quando o bolo parece irresistível. Mas para aplicar a disciplina de forma consistente, a gente precisa falar sobre a nossa mente. Pense no seu cérebro como uma casa com um monte de disjuntores. Cada disjuntor representa uma tarefa, uma preocupação, um objetivo, um trauma. Se todos esses disjuntores estiverem ligados ao mesmo tempo, a casa inteira pode entrar em curto-circuito. Sua mente fica sobrecarregada
E quando isso acontece, fica muito difícil manter a disciplina. Muitas pessoas falham em ser disciplinadas não porque lhes falta força de vontade, mas porque suas mentes estão lotadas. Elas têm tantas coisas acontecendo, tantos pensamentos correndo, tantas preocupações e medos, que não sobra espaço mental para a consistência. É como tentar dirigir um carro com o porta-malas e o banco de trás cheios de tralha, sem espaço para mais nada. Você não consegue se mover direito, não consegue virar, e qualquer obstáculo vira um grande problema. A falta de consistência na disciplina vem